Ei, sobrevivente, tudo bem? Espero que você esteja bem. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vou tirar uma dúvida muito frequente dos sobreviventes, que é a diferença do autismo para a ansiedade social ou a fobia social. Quero lembrar, gente, que meu celular está na assistência de novo, novamente. E talvez você vai ter que aumentar o volume, porque o áudio desse celular aqui, ó, não é muito bom não, tá? Não tá nível sobrevivente. Nível sobrevivente é o quê? Nível bom, né? Pois é, não está nível sobrevivente, então vamos ter que lutar aí e aumentar aí o volume. Bom, vamos lá, eu vou falar algumas... Primeiro eu quero falar algumas semelhanças entre o autismo e a fobia social, que pode parecer serem semelhanças aí aos olhos das pessoas que não conhecem mais um pouco sobre o autismo ou sobre a fobia social. Depois eu vou falar a diferença de cada um e no final eu vou fechar com o que o DSM diz a respeito do autismo e da fobia social. Belezura, belezura. Antes eu quero dizer que minha agenda está fechada e somente tem o curso disponível. Possivelmente não vou atender mais, né? A minha agenda para esse ano já está fechada. Então só estou disponibilizando o curso, que não é só, né? O curso tá incrível, tem um novo módulo sobre podcasts, né? Comigo, exercícios comigo e com a psicóloga, a Keber, que é uma querida parceira aqui do canal. Então nós presenteamos vocês com mais um módulo, que é o módulo de podcasts, tá? São oito novas aulas, além de todas aquelas que já tinham, né? Tem ainda essa atualização nova, então aproveite e faça o curso Como Superar Mães Narcisistas se você veio de um lar disfuncional, principalmente com uma mãe narcisista. Vou deixar fixado ali no primeiro comentário. Recados dados, vamos lá para as semelhanças. Vou tentar, gente, ser breve, mas como eu sempre digo, igual eu fiz a semelhança, né, do autismo com o estresse pós-traumático. São dois temas super extensos. A fobia social não é tão extenso quanto o estresse pós-traumático complexo, mas o autismo é algo que é bem um assunto que gera ali muito conteúdo. Vou tentar ser breve, mas não sei se eu vou conseguir, porque é muita coisa para falar. Primeiro eu vou falar das semelhanças. Então a primeira semelhança é a evitação do contato visual. Isso é difícil para pessoas autistas e para pessoas tímidas também, e para pessoas com fobia social. O autista, porque tem dificuldade de olhar nos olhos de qualquer pessoa. Normalmente, quando eu estou olhando para uma pessoa, eu olho para a boca. Tenho essa dificuldade de olhar para a câmera, porque quando eu penso que não, como eu uso o celular com a imagem para mim, para eu ver se eu estou no enquadramento certo, automaticamente, quando eu estou gravando e quando tenho o celular, eu olho para minha boca, porque é de lá que tá saindo o som. Olha que coisa. Quando eu estou falando, me comunicando com qualquer pessoa, gente, normalmente eu olho para a boca da pessoa, que é da onde vem o som. Então esse evitamento de contato visual é muito frequente em autistas. Porém, em pessoas que são tímidas ou têm fobia social, esse evitamento de contato visual é por timidez, por medo de julgamento para as pessoas que têm fobia social e de timidez para os tímidos. Prefere ficar sozinho. O autista prefere ficar sozinho porque tem dificuldade nas relações sociais, na socialização, há uma sobrecarga, há um déficit de habilidades sociais e tem pessoas que são tímidas, preferem ficar sozinhas pela timidez. Quem tem fobia social prefere ficar sozinho por medo do julgamento. Entende aí essas três diferenças, gente? Terceiro, evitar as pessoas de vez em quando. Eu evito pessoas pela sobrecarga mesmo sensorial, sobrecarga de habilidades, gente. Eu me sinto muito exausta. Então, por exemplo, se eu tô no carro, passa algum conhecido, eu fecho o vidro para não falar com a pessoa. Eu fecho, gente. Já fiz isso várias vezes. Não sei explicar, gente. Eu sou um pouco tímida, apesar de muitas vezes vocês não acharem, mas aqui eu tô falando com um vídeo, não tô falando com pessoas, mas entende que é o vídeo, que eu tô olhando pra câmera, não tem não tem 100 mil pessoas na minha frente, né? Não tem. Então é logicamente que é mais fácil, não tô dizendo que é super fácil, mas que é mais fácil do que você ver uma pessoa face to face. Então eu evito, e assim, é um incômodo, eu não sei explicar, é um incômodo. Eu tenho um incômodo de me socializar.
E eu nunca entendi esse incômodo até eu receber o diagnóstico do autismo ano passado. As pessoas tímidas, elas evitam as pessoas de vez em quando pela timidez. E as pessoas que têm fobia social evitam de vez em quando por medo do julgamento. Evito situações que envolvam interação social. Por exemplo, salas de aula, festas, cerimônias, Natal e Ano Novo. Eu já tive fobia social, na adolescência eu tive. Então, depois eu vou falar de um aspecto de tremer muito, nossa, que é muito frequente em quem tem fobia social. Então, eu tinha essa dificuldade, eu tinha fobia social, na vida adulta isso diminuiu bastante. Hoje eu sinceramente acho que eu não tenho mais, porque eu não tenho os sintomas que eu tinha. Mas tem os sintomas do autismo. Então você vai evitar aglomerados de pessoas. Se você é autista, porque, meu Deus, interagir com uma pessoa já tenha esse desgaste. Imagina várias pessoas ter que ler e entender várias pessoas ao mesmo tempo. É terrível para quem é autista. Para quem é tímido, você vai ter que interagir, dar oizinho, cumprimentar as pessoas são várias pessoas, na sala de aula, por exemplo. Se você tem ansiedade social, você vai temer o julgamento de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, para os três, qualquer aglomerado de gente vira ali um problema. E inaptidão social, o autista, porque não nasce com essa aptidão, no sentido de ler as pessoas, entender piadas, frases com duplo sentido. O autista ele é literal, então se você falar assim, um exemplo aqui aleatório, uma coisa que não é muito usual, por exemplo, se você falar para um autista, parece o cão chupando manga, o autista ele não vai pensar que é um cachorro chupando manga, porque é uma coisa que a gente fala desde sempre. Agora, se é uma palavra com duplo sentido, que é pouco usada, a gente não entende mesmo, a gente às vezes vai entender um mês depois. Aquele delay que eu já contei para vocês, né? Já a pessoa tímida, ela tem inaptidão social por não exercer a socialização por timidez. E quem tem fobia social evita a socialização, com isso se torna cada vez mais inapta a socializar porque tem medo do julgamento. Desconforto até com a companhia de poucas pessoas, principalmente para quem é tímido e autista, né? A pessoa que tem a fobia social, ela pode se sentir ali, como se diz assim, não inapta, mas desconfortável com poucas pessoas também. Mas é mais em quem é tímido que eu percebo, e principalmente para autistas, independente da quantidade de pessoas, há esse desgaste. Hábito de falar pouco e comportamento quieto ou recluso em situações sociais. Os três também. O tímido por ser tímido, quem tem fobia social por medo do julgamento, e quem é autista porque vai falar meleca, né? A gente sempre fala uma meleca aqui, outra lá. Quando a gente pensa que não, já foi. Eu sou conhecida entre os nossos conhecidos da pessoa sem filtro, a pessoa chata, porque às vezes eu fico falando só de um assunto, e não é de narcisismo, né? Eu evito o máximo que eu posso, mas eu sou a pessoa sem filtro. Às vezes eu falo uns comentários nada a ver no meio das pessoas, porque antes, quando eu era tímida, tinha fobia social, eu ficava de boca fechada o tempo inteiro. Depois que eu fui me curando, gerando dentro de mim autoconfiança, agora eu tenho coragem de falar as merdas que eu falo, às vezes sem filtro, e é quando eu vejo que não, a merda já foi. Às vezes as pessoas estão falando de um assunto, eu tô com um assunto na cabeça, eu falo no meio, tipo, nada a ver, tipo, eu olho e falo, meu Deus, por que eu fui falar isso tão nada a ver no meio? Isso é só depois, quando alguém me olha assim, tipo, com cara de julgamento, eu, ué, o que eu falei de errado? Ah, tá, eu falei disso aqui. Ué, não, já tinha trocado assunto, né? Quando eu penso que não, já trocou o assunto, aí eu falo do assunto que estava na mesa anterior. Enfim, pessoa sem filtro. Antes eu não tinha coragem de falar porque eu via que eu era uma pessoa nada a ver, desde a adolescência eu não falava. Depois criei autoestima, autoconfiança, eu falo, e depois eu penso, tá, falei quando não deveria falar, né? Agora já fui. Não me culpo mais, tá, gente? Não me culpo.
Isolamento. O autista se isola por conta dessa dificuldade em se relacionar, e também a gente pensa diferente de neurotípicos. Por exemplo, eu acho a natureza muito mais interessante do que pessoas. Tudo bem, as pessoas fazem parte da natureza, mas, por exemplo, admirar um pavão, gente, admirar flores, você deu pra perceber, né, que eu gosto de flores, admirar o mar, tem tanta coisa tão legal pra gente admirar. Por que que eu vou ficar ali? Eu prefiro muitas vezes contato com a natureza do que contato com pessoas, porque pessoas me cansam. E muitas vezes eu prefiro contato com pessoas autistas do que pessoas neurotípicas, porque muitas pessoas neurotípicas são chatas. Elas falam mal das pessoas, elas falam de coisas, de dinheiro, de bens, enquanto a natureza fala por si só, né? Não, eu tava falando de pessoas autistas, confundi. Às vezes eu prefiro falar com autistas porque sempre tem um assunto interessante. Autistas são enciclopédias em forma humana. Todos sabem um pouco de tudo porque já tiveram um hiperfoco em várias coisas. Então, sempre que eu converso com autistas, sempre tem um assunto interessante. Exceto meu marido, que é uma enciclopédia ambulante. Ele é um homem muito culto, de aprender um pouco de tudo. E o assunto com ele não esgota por isso, mas normalmente eu prefiro interagir com autistas ou com a natureza do que com pessoas, principalmente neurotípicas. Por isso que há esse isolamento. Vale lembrar, gente, que a gente tem que pensar no motivo dessa reclusão para identificar o que é o que. Lembrando que se você acha que é autista, não dê autodiagnóstico, porque não existe. Busque um profissional capacitado. Vou deixar no primeiro comentário fixado os profissionais que eu indico, ok? Combinado? Passe por profissionais, você precisa passar por uma avaliação com um neuropsicólogo, com um psiquiatra ou um médico neurologista, tá? É uma equipe multidisciplinar para você ter o diagnóstico. Uma pessoa com autismo também pode ficar nervosa em situações sociais, às vezes causado por experiências negativas, mal entendidos, interpretações, não entender quando um homem é maldoso, principalmente as mulheres autistas, ele tá te cantando e você não percebe, e aí quando você pensa que não, você sofreu uma tentativa de abuso sexual, de estupro, porque você não entendeu as deixas, as indiretas, o dar em cima, você não entendeu quando você pensa que não, você já tá na boca do lobo e ele tá achando que você tá gostando, como já aconteceu comigo, com outras manas que são autistas. Ocorrem muitas vezes mal entendidos, pra gente não conseguir entender o que tá ali na nossa cara, que outras pessoas estão entendendo. Bullying também, e aí você já teve essas péssimas experiências, seja com bullying, com abuso, você acaba evitando contato social e ficando mais recluso. Uma pessoa com autismo tem dificuldade de entender o que as pessoas estão tentando dizer, expressões faciais. Gente, olha, leitura corporal, tem gente que fala, ai, não tem respaldo científico. Pode até não ter, mas que ajuda, muito ajuda. Pelo menos para eu aprender a identificar possíveis abusadores. A linguagem corporal fala muito. Até então, gente, eu não percebia. Aí é que tá, né? Quem tem ansiedade social consegue interpretar as expressões faciais, os gestos, a linguagem corporal, mas sofre com distorções cognitivas do tipo: se a pessoa tá rindo aqui, olhando para mim, ela tá rindo de mim. E ela não está rindo porque foi uma piada. O medo no julgamento é muito forte em quem sofre com fobia social. Então, eu devo ser esquisito, né? Eu devo ser estranho. Eu sou defeituoso porque fulano tá rindo e olhando pra mim. Sempre interpreta como se eu fosse a pessoa defeituosa, tá? Eu nunca sei falar, eu fico pensando... tá, isso foi eu que escrevi aqui, gente, me confundindo nas minhas anotações. Quando eu tô em um grupo de pessoas, eu não consigo... não é automatizado como as pessoas neurotípicas são. Se tá tendo um assunto para eu interagir, meu marido abre a boca, né? Um neurotípico abre a boca e vai. Eu não, eu fico pensando no que eu vou falar. Virginia, eu também penso no que eu vou falar. Eu sou autista? Não. Tá, pensei. Às vezes eu demoro tanto para elaborar o meu comentário que o assunto já foi. E aí, mesmo assim, eu falo por conta do delay.
Aí todo mundo olha com cara de que não tá entendendo. Aí minha ficha cai, o assunto já foi outro, já estão falando de outra coisa. E aí, já foi, né? Aí eu já presto atenção na próxima rodada de assuntos para tentar interagir. Mas não é algo automático, eu tenho que pensar bem antes de falar. Isso ocorre muito, gente, quando eu estou com pessoas íntimas. Quanto mais íntima a pessoa for de mim, mais à vontade eu fico de falar fora de contexto. Porque quando você tá com pessoas não íntimas, você tende, qualquer pessoa, a se policiar mais. Mesmo assim, acaba escapulindo para uma pessoa autista. Mas quando a pessoa é íntima, com os meus aqui de casa, com a minha família, não, e aqui todo mãe, tá falando desse assunto, já morreu, já estamos falando de outra coisa. Aqui as pessoas, né, falam porque são íntimas. E muitas vezes, como eu falei anteriormente, pessoas neurotípicas têm uns assuntos tão sem pé e sem cabeça pra mim, que precisa de uma lógica, que eu às vezes não acho interessante, gente. E agora que eu consigo perceber a maldade de muitas pessoas, aí que as pessoas se tornaram mais ainda desinteressantes pra mim. Teve uma época que eu estava numa reunião, né, com uma família ali do meu marido, pessoas desconhecidas, amigos de não sei quem, não sei quem, não sei quem, tinha um aglomerado de pessoas. Eu tava tomando um suco de pitaia, e aí a mulher que tava lá, que casalzinho, a mulher tava lá e falou, nossa, é suco de quê? Ela já sabia que era pitaia, tá? Aí eu acho de pitaia, meu filho tem uma plantação de pitaia. Gente, olha, como as pessoas, depois que você começa a pegar essas coisinhas miúdas que você passa a vida inteira sem entender, principalmente quem é autista, e começa a identificar, ela parou tudo que estava fazendo para perguntar que suco ela, quando na verdade ela já sabia, porque o filho tem uma plantação de pitaia, pra se nitidade que o filho... Não foi só isso, né? Ela e o marido se acham, gente. Sabe aquele tipo de pessoa que se acha? Ai, olha, as pessoas, quanto mais você entende a maldade, a manipulação, mais as pessoas se tornam desinteressantes. Também, gente, quando uma pessoa com ansiedade social vive uma situação em que se sente confortável, os sintomas reduzem, né? Quando uma pessoa que está ansiosa por um evento pequeno, vamos botar aí só um aniversário da sua priminha, que vai ter ali só sua família, vai ter uma ansiedadezinha. Quando você senta e você sente que as pessoas que estão ali não vão te julgar pelo que você é, porque são mais íntimas, você relaxa, você fica mais descontraído, às vezes você conversa mais. A pessoa autista não, em momento nenhum a gente relaxa socializando. Por exemplo, eu tenho pacientes que estão comigo há um tempão, e mesmo assim eu tenho esgotamento mental quando atendo essas pessoas. Então, eu tenho um limite de pacientes e eu não posso forçar esse limite, senão eu fico mal. Eu adoeço, gente. Eu adoeço tendo interação social. É surreal, mas eu adoeço. Então, por mais que você se exponha à ansiedade, à fobia social, todo tipo de fobia se trabalha com a exposição gradual, né? Então, se você se expõe e você vai ganhando autoconfiança nessa exposição, na socialização, os sintomas melhoram. O autismo não, gente. Que é mais do que eu já me expus socialmente, não adianta, o cansaço é o mesmo. E, tipo, tem 14 anos que o Natal é na casa da minha sogra. Não, 14 não, esse ano será o 14º, né? 14º encontro de Natal na casa da minha sogra. Gente, as mesmas pessoas vão estar lá, são pessoas que são quase que íntimas. Eu fico um caco, porque nunca Natal é uma horinha, né? Você vai lá 10 horas, aí tem toda aquela coisa, meia-noite, presente, depois conversa. Eu fico, gente, destruída depois. No final do ano, normalmente eu tiro férias no final do ano, porque é a época que eu sei que eu vou ficar destruída. Por quê? Natal no dia 24, dia 25, dia 26 é aniversário do meu marido. Na próxima semana é o Ano Novo, que é outra socialização. E depois de 2 dias do Ano Novo é meu aniversário. Então são 4 eventos que, assim, eu sou obrigada a socializar. Eu fico destruída no Natal, gente. Destruída. Natal, Ano Novo e aniversários. Destruída. Então não adianta eu me expor. Tem 14 anos que eu passo Natal com as mesmas pessoas.
e eu fico destruída. Tem um momento que eu já não consigo mais acompanhar a conversa das pessoas, que eu só olho, parece que um alien foi lá e sugou a minha alma. O meu olhar, gente, já cai de cansaço. Eu fico igual quando eu era criança, que eu ficava igual um vegetal. Eu não falava quando eu era criança, eu fico como eu era criança, igual um vegetal, de cansaço. Pessoas com ansiedade social podem apresentar sintomas físicos de ansiedade, que eu ia falar, né? Tremer muito, palpitação, pode dar falta de ar, ter crise de pânico, taquicardia, pode dar várias coisas, sintomas físicos de fobia social. Rosto vermelho, mãos muito trêmulas, você fica tenso, muito tenso, pode te dar enjoo, dor de barriga, quando tem um evento social, dá isso tudo, tá? Enquanto no autismo você, a não ser que você tenha as duas coisas, né? Eu sei que vocês vão perguntar, um autista pode ter os dois? Pode. Um autista pode ser tímido, ter fobia social e ser autista. Mas isso não vai acontecer no autismo. Não vai acontecer. A não ser que você tenha uma sobrecarga muito grande e vai ser consequência da sobrecarga esse passar mal. Mas normalmente o que é chamado de meltdown, shutdown é diferente. Você não vai tremer, não vai... Pode ter crise de pânico, pode, mas não tremer, não ficar com o rosto vermelho. Isso já é da fobia social e não do autismo, tá? Pessoas com autismo não sabem reagir a uma série de situações sociais consideradas comuns, como fazer novas amizades. Isso acontece porque elas não têm as habilidades necessárias. Mas a pessoa com fobia social, ela tem essas habilidades, mas ela não usa por ter medo do julgamento. Essa também é outra grande diferença. Também pessoas não autistas, mas com ansiedade social, pessoas autistas que não têm, pessoas neurotípicas, elas não têm esses sintomas que eu vou citar aqui, mas pessoas autistas têm. Pessoas neurotípicas são pessoas que não tiveram o transtorno de neurodesenvolvimento que é lá na barriga da mãe, né? Pessoas neurotípicas são pessoas que não têm esses transtornos, mas que podem ter fobia social, ok? Não que o autista não possa ter, ele possa ter, mas o que eu vou citar aqui são em pessoas autistas. Os STEAMs, que são movimentos repetitivos que servem para acalmar ou para entreter ou para o autista brincar ali, um momento de alegria, por exemplo, um momento de ansiedade. Esses STEAMs, eles existem mais em pessoas autistas do que apenas uma pessoa ansiosa que balança a perna por ansiedade, por exemplo. Tá? Então é diferente, tem algumas diferenças, a motivação é diferente, já expliquei isso no vídeo do estresse pós-traumático e o autismo, tá? Interesses especiais e um número reduzido de assuntos específicos, a menos que essa pessoa, por exemplo, possa ser superdotada. É muito comum uma pessoa ser superdotada e ser autista. Então ela vai ter ali um leque de conhecimentos, mas normalmente pessoas autistas vão ter interesses específicos, ou quando você conversar, vai estar em um interesse específico, um hiperfoco específico. Por exemplo, eu tenho hiperfoco geográfico, de locais, e quando eu ligo esse hiperfoco, gente, para vocês terem ideia, eu mudo a temperatura que mostra a previsão do tempo do celular para a cidade onde que está o meu hiperfoco. Então eu começo a estudar tudo daquela região, e quando eu vou conversar com a minha família, adivinha qual é o assunto? O hiperfoco daquela cidade. Aí eu falo, vocês sabiam que nessa cidade, em 1900, eu gosto muito de história, em 1500 não sei o que, existiu isso. Aí todo mundo olha, lá vem ela. Tipo assim, porque não é assunto interessante para quem é neurotípico. Mas se fosse falar pessoa autista iria gostar. Então esse interesse específico é o hiperfoco, que normalmente pessoas autistas têm, e se ela é uma pessoa superdotada, ela vai ser conhecedora de muitos assuntos específicos, normalmente, tá? Transtorno de processamento sensorial, que eu já expliquei nesse vídeo do estresse pós-traumático e o autismo. Por exemplo, sentir cheiro que pessoas pessoas neurotípicas não sentem, ouvir sons que outras pessoas não ouvem, pessoas, o toque é diferente, a textura é diferente, uma roupa que não
Não, a Cristal tá aqui, gente. Que uma roupa que não te traz incômodo pode trazer para uma pessoa autista. Isso uma pessoa que tem ansiedade social, fobia social, nunca vai ter, tá? Então, o transtorno de processamento sensorial é específico para autismo e pessoas com altas habilidades ou superdotação, vale lembrar também, tá? Mas o transtorno de processamento sensorial pode ser em outra pessoa também que não tenha o autismo, tá? Mas estou falando aqui só para autistas porque pessoas com fobias, isso nunca será uma característica de uma pessoa que tem fobia social, tá? Habilidades sociais subdesenvolvidas, incomuns ou inexistentes. Dependendo do grau de autismo, a pessoa não consegue reconhecer o mínimo de expressão facial. Isso a pessoa com ansiedade social nunca vai ter. Jeito peculiar de falar, ou como usar um tom incomum, ou a repetição de palavras, que também é frequente em autistas, não tem nada a ver com ansiedade social. Dificuldade de desenvolver independência. Como, por exemplo, eu sempre tive dificuldades em ter autonomia com coisas burocráticas, que é algo que me causa muita ansiedade, que meu cérebro buga. Então, durante muitos anos, fiquei dependendo da minha mãe narcisista. Isso é um prato cheio para mães narcisistas que gostam de fazer os filhos ali de codependentes, é um prato cheio, né? Então, a pessoa autista pode ter falta de independência em várias áreas da sua vida, e dependendo do grau de autismo, até para tomar banho, para se alimentar. Isso uma pessoa com ansiedade social também não vai ter. Demora ou tem dificuldade no desenvolvimento de habilidades motoras. O autista pode ter essas dificuldades em desenvolvimento motor, ou demora para andar, e demora para falar, enquanto uma pessoa que tem fobia social não vai ter isso. Colapsos emocionais em situações que agitam, que sobrecargam ou causam sobrecarga no autista, como por exemplo a socialização, ou exposição a barulho, ou cheiro forte. Gente, esses dias eu passei um creme novo no cabelo, shampoo, condicionador, hidratação. Tem um cheiro muito forte, agradável. E eu passei a noite, fiquei com aquele cheirinho, tava até gostando, gente. À noite, eu acho que eu não sei vocês, mas o meu nariz, tudo bem que eu sou super dotada no nariz, né, gente? Olha o tamanho da napa. Eu sinto mais o cheiro. Se tem uma comida estragada na cozinha, só eu sinto no quarto, mesmo com a porta fechada. Então, eu coloquei a touca de cetim, aquele cheiro ficou tão forte pra mim, gente, que me sufocou, me deu um nó na garganta. Eu acordei com o nariz queimando do cheiro do creme na cabeça. Isso uma pessoa com ansiedade social não vai ter. Isso talvez o shutdown ou o meltdown só acontecem que... Gente, Cristal, tô chorando muito querendo sair. Espera, Cristal, espera. Elas vão ter... pessoas autistas vão ter esses colapsos, enquanto pessoas com ansiedade social não têm. E agora, na parte final, eu quero comentar os critérios no DSM do autismo e também de quem sofre com fobia social. Critérios para o diagnóstico de transtorno de ansiedade social ou fobia social segundo o DSM-5. Medo de ser escrutínio, que significa ser analisado pelas outras pessoas, que leva à evitação social. Isso é um motivo da ansiedade social. E aí vale a pena lembrar que ninguém nasce com ansiedade social, enquanto o autismo nasce. É um transtorno de neurodesenvolvimento. Não foi um transtorno adquirido, né? Enquanto a ansiedade ou a fobia social foi adquirida em algum momento da sua vida traumática mesmo. Então, você pode ser acometido qualquer momento da sua vida, independente se você é autista ou não, da fobia social. Um momento traumático, uma humilhação, uma vergonha muito grande, um bullying, pode causar a fobia social. Enquanto o autista, você já nasce autista, né? Os pacientes podem apresentar uma queixa de rubor facial, tremor das mãos, náuseas ou até mesmo urgência urinária, que é aquela vontade de ir no banheiro toda hora para fazer xixi, né? Frequentemente associados também com baixa autoestima e medo, muito medo de ser criticado. Os sintomas podem progredir para um ataque de pânico,
medo de parecer ansioso, medo de não saber como agir em situações que não vivenciou ainda ou não tem prática, sempre em situações públicas. Então, o medo de ser julgado é muito frequente. O tremor, e aí quando eu era adolescente, a primeira vez que eu saí assim de casa e fui para uma reunião social, foi um casamento tipo churrasco, na casa de uma prima mais velha. Eu fui e eu tremia tanto, mas tanto, que o prato tava quase caindo assim na mão. E aí o noivo falou assim: Dona Fulana, com a minha mãe, né? Dona Fulana, acho que a Virgínia tá passando mal, porque o prato dela vai cair da mão, de tanto que eu tremia. E ela falou: Não, ela é assim mesmo. Era ansiedade social, fobia social, claro, né? Quantos traumas que eu passei, bullying em casa, enfim. Ah, vocês conhecem a minha história. Então, os critérios no DSM-5 para a fobia social é essa. Gente, meu cérebro já tá bugando, porque não dormi bem essa noite, porque já gravei outros vídeos hoje. Aí o meu esforço cognitivo que eu tenho que fazer é tão grande que já tá bugando, ainda mais com o cristal chorando no meu ouvido, mas eu não vou deixar aqui vocês sozinhos para abrir para ela ali. Já tô terminando aqui, gente. O DSM-5, os critérios para o autismo. Inabilidade persistente na comunicação, ou seja, persistente. Não adianta expor como a fobia social, que não vai melhorar os sintomas. Manifestada com déficit na reciprocidade emocional e nos comportamentos não verbais de comunicação usuais para interação social. Isso é desde quando você nasce. Costumava dizer que eu era uma criança vegetal, gente, e eu não entendia por que eu pensava que era tudo trauma, né? Eu não falava, gente, eu não conversava com ninguém. Uma outra coleguinha que eu conversava, mas aonde eu ia, eu entrava muda e saía calada. E eu tenho a lembrança de muitos adultos me enchendo o saco, falando assim: o gato comeu a sua língua? O gato comeu a sua língua? Quantos aninhos você tem? Como é seu nome? Eu não falava. O gato comeu a sua língua? Olha, cresci com ranço dessa brincadeira que muitos adultos faziam. Eu não conversava, gente. Fui andar só com 2 anos e meio, por aí vai. Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, como interesses, atividades, manifestados por movimentos, fala e manipulação de objetos de forma repetitiva ou estereotipada. Já falei também no vídeo sobre o estresse pós-traumático complexo, que normalmente, quando eu tô atendendo o paciente, ou eu tô dobrando papel, ou eu tô raspando a unha, na rua também raspo a unha, me balançar só quando eu estou em um momento que eu tô descontraída, sei lá, um momento que eu tô zen. Eu me balanço, pernas desde sempre, principalmente em ambientes sociais, onde estou tendo outras pessoas, tendo que interagir socialmente. Porque a perna, né, se você estiver debaixo da mesa, ninguém vê, né? A mulher tem um masking, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre o masking, que é o mascarar algumas estereotipias, dentre outras coisas. Tem outras também estereotipias, que agora eu não vou lembrar, mas que eu expliquei lá, algumas de exemplos nesse vídeo sobre estresse pós-traumático e autismo. Os sintomas... Cadê? Insistência na rotina. Você tem rituais, né? E quando algo sai da rotina, é um caos para quem é autista. Quem é autista sabe o caos que é quando você sai, quando você viaja, quando você sai da rotina. Rituais verbais ou não verbais, inflexibilidade a mudanças, padrões rígidos de comportamento e pensamento, interesses restritos e fixos, com intensidade de hiper ou hipoatividade de estímulos sensoriais. Quando eu entro no hiperfoco, gente, tanto por ser autista quanto TDAH, é muito difícil. Até para dormir, muitas vezes se torna difícil, porque parece que é assim, uma perseguição no seu pensamento daquele assunto. Os sintomas devem estar presentes no período de desenvolvimento, ou seja, quando você é criança, em fase precoce da infância. Já vou abrir para você, Cristal. Mas podem se manifestar com o tempo, conforme as demandas sociais excedam as capacidades limitadas. Então, à medida que a criança é obrigada a se interagir mais, porque vai crescendo, muitos desses sintomas vão aparecendo. Talvez não apareciam quando você tem, sei lá, 3 anos,
como era o meu exemplo, que eu não era obrigada a falar, apesar das pessoas falarem que o gato comeu a língua, mas eu não precisava de ir na farmácia, ir no supermercado sozinha, porque eu era criança. Quando você cresce, tem que encarar a sociedade, muitos sintomas que não apareciam antes podem começar a aparecer, tá bem? Todos os sintomas causam prejuízos significativos no funcionamento social, profissional e em outras áreas da vida com pessoas com autismo. Então, tem prejuízos severos e graves, assim como a ansiedade social. Para ambos, tem tratamento. A ansiedade social é psicoterapia, talvez uma medicação, um fármaco com um médico para diminuir a ansiedade, terapia com exposição e trabalhar muito a autoconfiança e a autoaceitação. Enquanto o autismo não existe um tratamento para você conseguir resolver esse problema, né? Não tem, meus queridos. Tem a ABA, que é um protocolo, né, terapêutico, que vão trazer ali ferramentas para você melhorar de um contexto, de modo geral, todos os sintomas do autismo, mas não tem cura, né? Então fica menos difícil quando você trata o autismo, mas é para sempre, gente, não tem cura. Tá bem, queridos? Espero que tenha tirado suas dúvidas. Vou abrir a porta para Cristal. E se inscreva se você não é inscrito, envie esse vídeo para uma pessoa que você sabe que tem dúvida se ela é autista, se ela tem ansiedade social. Não deem autodiagnóstico, isso é errado, gente. Consulte um psiquiatra, neurologista, especialista em TEA. Não caia na besteira de ir em profissionais que não são especialistas no autismo, porque eles vão te invalidar, vão falar, você olha nos olhos, então você não é autista. Você casou, então você não é autista. Você fala, então você é muito inteligente para ser autista. Gente, um paciente, a neuropsicóloga, neuropsicólogo faz avaliação, teve coragem de falar isso pro meu paciente, que ele era muito inteligente para ser autista, como se todos os autistas fossem burros. Olha que preconceito, capacitismo, até crime o que essa neuropsicóloga falou pro meu paciente. Escolha um profissional que seja especialista em TEA, vou deixar o autismo, vou deixar aqui na descrição os profissionais aí que eu indico, tá bem? Ou procure na sua cidade, mas que seja especialista, tá bem? É isso, queridos, ó, ficou longo, um beijo pra vocês, desculpa, eu não consegui resumir, porque são dois assuntos extensos, mas espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, e não esqueça de enviar esse vídeo para alguém que você sabe que tem essas dúvidas. Um beijo, tchau, tchau!